E olha o plot twist, hein? O governo chinês revelou que os Estados Unidos estão tentando negociar um acordo para pôr um fim nas taxas de importação impostas por eles mesmos. Pois é, a China aproveitou aí para deixar claro que só vai negociar quando Donald Trump retirar as tarifas unilaterais e por essa ninguém esperava? Ou será que esperava? Sofia Labanca aqui na tela. Sophie, você esperava por isso? Porque assim, a gente sabia que esse negócio não ia dar muito certo, mas essa reviravolta. Pois é, vamos lá, Lúcio. Eu acho que eu meio que esperava, sinceramente. Dá uma olhada nos outros vídeos que eu vi sobre esse assunto aqui, que vocês vão ver que eu não tô sendo aqui, descobri o ovo de Colombo. Não, eu meio que esperava. Mas enfim, Lúcio. Tudo começou com uma postagem da Yu Yuan, aqui ó, Yu Yuan Tantian, que é no Weibo, que é tipo uma rede social chinesa. Esse Yu Yuan Tantian pegou e trouxe uma notícia aqui, né, e deixar claro, de acordo com a Folha de São Paulo, esse Yu Yuan Tantian ligado ao CCTV, que é uma rede de televisão estatal da China. Então, ó, o senhor Tan, né, o jornalista, descobriu aí, ouviu de fontes recentemente que os Estados Unidos estão tomando a iniciativa de contatar a China através de vários canais, esperando negociar com a China na questão das tarifas. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a sua equipe econômica e econômica e de comércio frequentemente vazaram que os Estados Unidos estão conduzindo negociações econômicas e comerciais com a China. Negociações internacionais econômicas e comerciais, o expert em negociações internacionais econômicas e comerciais que analisaram junto do senhor Tan, como eu disse, é o jornalista, que quanto mais frequentemente os Estados Unidos eh, divulga notícias, mais ele mostra a sua vontade, né, a sua ansiedade em promover negociações. Da perspectiva das negociações, os Estados Unidos tem que ser mais. Os Estados Unidos é a parte mais ansiosa no presente, né? Tá dizendo, ó, os Estados Unidos está muito mais ansioso que a China em fazer essas negociações. No presente, a administração Trump está enfrentando múltiplas pressões. A primeira, uma pressão econômica, e a segunda, uma pressão da opinião pública. O senhor Tan acredita que que não existe necessidade da China de falar com os Estados Unidos antes que os Estados Unidos tomem ações substantivas. Apesar disso, se os Estados Unidos desejam contatar a China, não vai ser ruim para a China nesse momento. A China precisa observar é, inclusive, expor as reais intenções dos Estados Unidos e tomar a iniciativa nas conversas e na luta. O que está tentando dizer tudo isso aí? Está dizendo, olha, os Estados Unidos estão tentando contatar a China, mas a China não deve abrir essas negociações enquanto os Estados Unidos não começar a ceder. É basicamente isso que está dizendo. E que a China deve. Isso aqui, para mim, essa última frase é a mais impactante, né? Deve expor as reais intenções dos Estados Unidos. Então, assim, daí você pensar, mas Sofia, isso aí foi só uma postagem de um jornal. Ok, daí a gente vai lá para a Folha de São Paulo e vê que no mesmo dia, logo depois, China diz que Estados Unidos entraram em contato sobre tarifas e avalia negociar. Essa reportagem aqui do Nelson de Sá vai nos trazer que não ficou só nisso. A gente teve o porta-voz, o Ministério do Comércio da China também falando novamente tudo aquilo que o Yu Yuan Tantian tinha dito.
Vamos lá, olha aqui, ó. Segundo o porta-voz do ministério, Pequim não vai aceitar que Washington fale uma coisa e faça outra, ou mesmo use negociações como fachada para extorsão, e que se os Estados Unidos se recusarem a corrigir suas políticas tarifárias unilaterais, isso só provaria sua total falta de sinceridade e solaparia ainda mais a confiança mútua. Lembrando aqui, os Estados Unidos colocou taxas de importação contra a China retaliou colocando taxa de importação sobre os Estados Unidos, e daí os Estados Unidos continuou colocando mais taxas e a China ficou parada. A China chegou lá, se eu não me engano, 104% e não subiu mais. Os Estados Unidos foi subindo, chegou a 145%, em alguns tipos de produtos chegou a 245%. Basicamente, o que a China está dizendo, ó, primeiro, vocês tiram essas que vocês subiram sem a gente retaliar. Depois a gente conversa. Não venha querer abrir negociação enquanto ainda tem coisa a 245% de taxa de importação. E o Trump não quer fazer isso de jeito nenhum, porque fazer isso, tirar essas as taxas de importação antes de sequer começar as negociações, para ele é uma demonstração de fraqueza, para ele é uma demonstração de derrota, e ele quer tudo, menos mostrar que ele é derrotado. E a China está dizendo, não, a gente não vai voltar atrás. Recentemente, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, o Guo Jiakun, disse que se curvar ao bullying é como beber veneno para saciar a sede. Então ele está dizendo, a gente não vai voltar atrás, não vai abrir negociação enquanto o Trump não A gente nem retirar. precisa, né? Eles dizem. Oi? Eles dizem até a gente nem precisa disso, né? Pois é. E qual que foi a reação a todas essas declarações aí vindas da China? A resposta a isso foi, primeiro, dólar opera em queda após a China indicar negociação de tarifas com os Estados Unidos. Então, dólar caiu, ruim para os Estados Unidos. E a gente teve também, e eu esqueci de abrir aqui, mas já estou abrindo e coloco na tela, bolsas asiáticas fecham em alta após aceno da China sobre tarifaço. Ou seja, quem ganhou foi a China. Quem ganhou com essa revelação aí de que, olha, os Estados Unidos estão louquinho querendo negociar, mas a gente não vai negociar enquanto eles não voltarem atrás, foi a China. O dólar caiu, bolsas asiáticas subiram. E é isso, gente. Eu acho que a gente não pode fazer. Não pode, quando você diz, né, que a China diz a gente nem precisa, eu acho que é bom a gente deixar claro. A China perde com essas taxas de importação. Perde. Não vamos fazer de conta que para a China nem faz diferença? Faz diferença sim. Mas para os Estados Unidos faz muito mais. Muito mais. Os Estados Unidos perdem muito mais com essa guerra comercial do que a China. Porque eu já falei isso uma vez e vou repetir aqui. A China, perdendo o mercado dos Estados Unidos, perde muito dinheiro. Perde muito dinheiro, com isso vai fechar a empresa, vai aumentar desemprego, etc, etc. Os Estados Unidos, não rompendo relações comerciais com a China, volta para a Idade Média. Porque todos os produtos que chegam nos Estados Unidos ou foram feitos na China, ou foram feitos usando peças que foram feitas na China. Não, assim, praticamente não tem algo que você possa comprar hoje que não tenha pelo menos um componentezinho ali que não veio da China. Então, assim, Estados Unidos não sobrevive sem a China. A China sofre, mas sobrevive. Estados Unidos não sobrevive. O que surpreende, né, Sofia? Na verdade, nem sei se surpreende, mas assim, é não ter essa previsibilidade dos Estados Unidos, especialmente de Donald Trump, em relação ao quão os Estados Unidos não só iria perder, mas quando deveria ceder também, quando a gente está falando aí nessa disputa mercadológica, porque sim, a gente sabe que Donald Trump tem lá suas opiniões e suas atitudes megalomaníacas, mas a gente espera que um cara que trabalhe com negócios saiba prever o quanto ele vai perder com esse tipo de atitude. Ao que parece, se tinha alguma previsão, era uma previsão mais otimista do que de fato aconteceu. O que você acha? Olha, eu sinceramente, eu não sei se o Trump tinha alguma previsão, sendo bem sincera.
É, o Trump ele entrou aí agindo como empresário. Eu acho que é essa a grande questão. O Trump ele age como empresário e ele não é empresário, ele é presidente. O pessoal da direita, de maneira geral, tem muito essa coisa de agir como se fazer política fosse como fazer negócios. Ah, eu sou um bom gestor, então eu vou ser um bom prefeito. Ah, o orçamento do país é como o orçamento da sua casa. Não, não Oi, é João assim que Dória. funciona, né? Não é assim que funciona. Você ser um bom gestor não te torna um bom político. São duas coisas completamente Uhum. diferentes. E eu acho que o Trump não parece ter muito essa noção. Ele chega tentando usar as mesmas estratégias que ele usava no mercado imobiliário. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E eu acho que a gente perde muito tempo pensando o que o Trump está fazendo no xadrez 4D dele. Não, gente, talvez ele só seja burro mesmo. Né? Talvez não tenha plano, talvez ele só seja burro mesmo. Só saia jogando o que ele quer e é isso aí. Se der ruim, paciência. Bom, a gente vai continuar acompanhando esse caso, que está longe de acabar, né? Está longe de acabar, Donald Trump não vai ceder, a China também não. E a gente vai ver o que vai acontecer na economia aí nesses próximos passos aí. Sofia, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Na tela para você QR Code para se tornar membro do Clube do Fim, hein? Tem conteúdo exclusivo e antecipado saindo quase sempre aí com o telescópio, com o Meteoro Repórter e muito mais. Então aproveita, ó, vou deixar na tela o QR Code, pega o celular, escaneia e já vai direto, tá certo? Um grande abraço, até a próxima.